você que está acompanhando a nossa série Lume How To, o Lume Como Fazer. Hoje eu vou mostrar como fazer o cadastro de usuário. Antes de criar um cadastro de usuário, é necessário cadastrar os cargos, pois podemos fazer o controle do usuário por cargo também, mas ele também é um campo obrigatório para o cadastro de funcionário. Acesse o menu RH, tabelas auxiliares, tabela de cargo de funcionário. No campo Função, digite o nome do cargo. Um exemplo poderia ser operador de caixa. Clique no menu Incluir. Dessa forma, eu terei criado o cargo. Também é possível alterar o nome do cargo, por exemplo, aqui está açougueiro. Clique 2 vezes, você pode mudar para auxiliar do açougue, por exemplo. Clicando novamente no menu Incluir, o cargo vai ter sido alterado. Para excluir um cargo, basta selecionar e clicar no menu Excluir. Antes, verifique se este cargo não está associado a um cadastro de usuário, porque primeiro o usuário tem que mudar de cargo. Não existindo nenhum usuário associado a este cargo, aí eu posso excluir. Clicando aqui no menu Retornar, eu vou sair dessa tela. Antes de criar o usuário, também é necessário cadastrar o funcionário. Acesse o menu RH, Cadastro de funcionário. Acessando o menu Incluir, preencha com os dados do funcionário. Seria o nome, os dados principais que estão apresentados na tela de asterisco. Seria o nome, o estabelecimento no qual ele vai ter acesso, o cargo, a data de admissão deste funcionário, o CPF e, em dados pessoais, o endereço. Aqui eu vou demonstrar no menu Pesquisar um funcionário que já está cadastrado. Caso eu queira alterar, quais são os campos aqui que eu preciso para cadastro? Nome, estabelecimento, aqui eu associei ele no cargo tesoureiro, né? Data de admissão, CPF e os dados de endereço. Os demais campos não são obrigatórios, mas para uma boa prática, o ideal é que seja preenchido todo o cadastro. Assim, você pode utilizar o cadastro de funcionário também para ser trabalhado dentro do RH, como a ficha do funcionário. Então, aí eu alimento os demais campos. Mas para o cadastro do usuário, basta preencher os campos mencionados. Após cadastrar o funcionário, é necessário criar o perfil de usuário. O perfil de usuário define quais telas e recursos o usuário vai ter acesso. Então, eu vou acessar o menu Sistema, Segurança, Perfil de usuário. O ideal aqui é utilizar um diagrama auxiliar aqui de funções que está disponível no nosso Confluence, e nele eu vou verificar por departamento quais são as funções que eu devo criar, né? Quais os perfis e o que eu devo liberar em cada perfil. Aqui é uma sugestão, né? O estabelecimento pode criar os perfis conforme ele achar necessário. Vou demonstrar aqui a criação do perfil seguindo aqui o diagrama de cargos. O perfil aqui da tesouraria. Então aqui o sistema está sugerindo que tem acesso ao batimento de caixa, efetuar pagamentos em carteira, lançamentos financeiros e entre outras opções. Então como que eu vou criar o perfil? Primeiramente eu clico em Incluir, coloco a descrição e aí do lado esquerdo é o menu do sistema. São as telas que eu tenho disponíveis aí para o usuário. Do lado direito, permissão de acesso, são quais telas este usuário vai ter disponível. Então aqui para a função tesouraria, ele precisaria ter acesso à tela batimento de caixa. Então eu vou acessar o menu financeiro aqui, tesouraria e a opção batimento de PDV. Então vou passar aqui para o lado, aqui com essa setinha eu passo para o lado direito e aí eu estou dizendo que ele pode visualizar essa tela. Mas também é necessário atribuir o que ele pode fazer nessa tela. Então eu seleciono aqui a tela, clico aqui na opção de permissões e aí vou atribuir o que ele pode fazer. Se eu marcar só o incluir, ele vai poder realizar batimentos, mas não pode alterar. Ele vai poder excluir, ele vai poder fazer acessos de supervisão ou ele pode ter acesso nessa tela aqui em várias lojas, que seria o multiloja. Nesse caso aqui, eu estou atribuindo o acesso de inclusão. E aí eu vou fazer isso com as demais telas. Efetuar pagamento em carteira. Também está no financeiro, só que no menu contas, apagar. Faço a mesma coisa, acesso aqui a parte de atribuição de funções. Nesse caso aqui, basta marcar que ele é ou não multiloja, porque só de passar para o lado direito ele já tem acesso a todas as funções. Lançamentos financeiros dentro do RH. Então, eu vou lá no menu RH,
na parte de lançamento financeiro e vou passar aqui para o lado direito. Então, todas as telas que o usuário vai ter acesso, basta selecionar do lado esquerdo e passar para o lado direito. Aqui, nesse menu, se eu tiver errado alguma tela, por exemplo, passei para cá tabelas de incentivos e ele não vai ter acesso, então eu seleciono a seta aqui direcionada para a esquerda e ele vai retirar o acesso. Se eu quiser passar todas as funções, por todas as telas para esse usuário, basta acessar essa funcionalidade aqui, que aí todas as funções passam para o lado direito e aí eu estou dizendo que esse usuário tem acesso a todas as telas. Da mesma forma, se eu quiser retirar todos os acessos atribuídos, basta clicar aqui nessas duas setinhas para o lado esquerdo, que aí eu vou estar retirando todos os acessos desse perfil. Nesse caso aqui seria para reorganizar, né? Então ou eu passo tudo para o lado direito ou eu retiro tudo, passando para o lado esquerdo. Concluindo aqui, vou dar acesso também aos relatórios e à conciliação bancária. Então ele também vai ter acesso ao caixa geral, posso dar acesso aqui, por exemplo, ao relatório e vou dar acesso também aqui à conciliação. Então, se eu quiser dar acesso à pasta toda, sem precisar selecionar a tela, seleciono aqui a pasta e aí atribuo as funcionalidades. Sempre que eu marcar supervisor, quando a tela pedir alguma autorização, por exemplo, permitir uma quebra, uma sobra, permitir um pedido acima da alçada de compra, se ele tiver como supervisor, esse usuário vai poder permitir esse tipo de situação. Então, são telas de autorizações que vão surgir, né, no sistema. Se ele tiver acesso ao supervisor, ele vai poder autorizar. Terminei aqui de dar os acessos. Já fiz aqui que ele pode incluir. Vou acessar o menu, salvar, e aí eu terei criado o meu perfil de tesouraria. Basta pesquisar ele aqui. E aí ele está aqui criado. Aqui eu tenho 2, né? Eu posso excluir um. Só vou precisar trabalhar com um. Então, para excluir, basta selecionar e clicar em exclusão. Para alterar, clico aqui em alterar e aí eu posso atribuir mais funcionalidades aqui para o meu perfil, né? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, alguns relatórios que eu não tenha colocado ainda. Vou colocar aqui um relatório aqui. E aí clico em salvar, então teria alterado. Se eu quiser replicar, só clicar em replicar, ele vai pegar os perfis já criados e aí eu só preciso dar um novo nome, que aí ele vai pegar o que já tinha de acesso do perfil tesouraria e eu só vou estar criando um novo nome, por exemplo, auxiliar tesouraria. Então eu criei um novo perfil, que é o auxiliar tesouraria, e posso só agora complementar o que ele teria, ou retirar alguma regra, por exemplo, o auxiliar não vai ter acesso a contas a pagar, vai ter acesso só à tesouraria, por exemplo. Então eu retirei aqui os acessos, passando para o lado esquerdo, e ele ficou apenas com acesso de batimento. Criado o perfil de usuário, eu preciso dizer quais usuários terão acesso a esse perfil. Para isso, eu preciso criar o controle de usuário, acessando o menu Sistema, Segurança, Controle de Usuário. Então aqui eu defino quem tem acesso ao perfil criado. Então eu vou procurar aqui, por exemplo, o perfil que eu criei, que foi o Tesouraria. Clico 2 vezes nele. Códigos que começam com A são cargos. Aqui abaixo dos cargos vão existir aqui os funcionários. Então eu posso fazer o controle de usuário por cargo ou por funcionário. Nesse caso aqui eu peguei o cargo, tesoureiro, passei para o lado direito, tá aqui tesoureiro. Então todo funcionário que tiver associado a este cargo vai ter acesso a este perfil. Mas eu também posso fazer o controle direto no usuário. Então vou buscar o usuário aqui, aquele usuário lá que eu criei, que é a Maiara. Seleciono, passo para o lado direito. Então aqui agora só a Maiara tem acesso a este perfil. Então, por boas práticas, o ideal é fazer o controle por cargo, porque caso você queira mexer no perfil, todos os usuários ali envolvidos naquele cargo já sofrerão as alterações. Um controle por funcionário dá mais trabalho aí para gerenciar a política de acesso. Então a gente recomenda aqui fazer o controle por cargo, clicando aqui em salvar. Feito o controle do usuário, é necessário agora criar o usuário, acessando o menu Sistema, Segurança, Usuário.
Veja que todos os funcionários vão aparecer aqui, mas não quer dizer que eles vão ter acesso ao sistema. Para ter acesso ao sistema, eu preciso criar uma senha para ele. Então, eu vou clicar aqui, procurar pelo usuário, clico 2 vezes. Aqui em apelido, eu coloco o nome dele resumido, que é o que vai aparecer no login. No menu de acesso, caso eu esteja criando o usuário pela primeira vez, por boas práticas eu posso pedir para alterar a senha no próximo logon e criar uma senha padrão. Assim o usuário acessa pela primeira vez com a senha criada por você e ele depois coloca a senha dele. Caso queira inativar o usuário, clique em usuário inativo, assim ele não vai ter mais acesso ao sistema. O usuário não pode alterar a senha, aí você vai fixar essa senha e ele vai usar essa senha sempre no sistema, sem poder realizar alterações de senha. Marcando a flag administrador, quer dizer que esse usuário vai ter acesso a todos os estabelecimentos cadastrados no sistema e algumas funções de autorização acima do supervisor. Então, só utiliza essa flag se o usuário for diretor da empresa ou realmente o administrador da empresa. Se caso contrário, não utilize e utilize o controle de acesso de multiempresa do sistema para que ele possa ter acesso ao perfil dele em outros estabelecimentos. Aqui em senha, preencha com a senha do usuário. O sistema vai trazer aqui em qual perfil ele está associado. Se aqui tiver em branco, esse usuário não tem acesso às telas do sistema. Então você deve voltar lá no controle de usuário e atribuir um acesso para ele. No menu venda, eu preciso preencher se esse usuário, além dele ter acesso ao saque gerencial, ele vai ter acesso também ao PDV ou ao assistente de venda. Marcando a opção operador de caixa e replicando aqui a matrícula dele, que neste caso aqui é 1546, eu estou dizendo que esse usuário acessa o PDV. Se ele também acessar o assistente de vendas, eu preciso marcar que ele é um vendedor, replicando aqui também a matrícula. Se por acaso ele acessar só o assistente de vendas, eu não preciso marcar que ele é um operador. Basta marcar que ele é vendedor e preencher aqui o menu venda. Se além disso ele for um gerente de loja, ou do PDV ou no assistente de vendas, eu preciso marcar a flag gerente de loja para que ele tenha os devidos acessos de gerente. A flag multiempresa só deve ser marcada se este mesmo usuário aqui pode acessar os PDVs de outros estabelecimentos, que não seja aquele que ele está cadastrado. Essa flag independe do controle de usuário por multiloja. Então aqui eu estou dizendo que esse usuário 1546, Maiara, acessa o saque gerencial através deste perfil, tesouraria, e também acessa o PDV Lume, ele é um gerente de loja, acessa o assistente de vendas e pode acessar outras empresas, pode acessar o PDV de outras empresas através da flag multiempresa. Vou clicar aqui em salvar. Como que eu posso fazer o controle de multiloja, que é o caso do meu usuário poder acessar outras lojas? Para fazer o controle multiloja, acesse o menu Sistema, Ferramentas, Parametrização do Sistema. Na opção 4, marque a flag Disponibilizar controle de acesso do usuário multiloja. Marcando essa flag aqui, ao criar o perfil, no menu Segurança Perfil, nós já vimos, atribua aqui a tela a funcionalidade multiloja. Dessa forma, o usuário vai poder acessar essas mesmas telas tanto no estabelecimento que ele foi cadastrado, quanto nos demais estabelecimentos. Dei todas as funcionalidades para ele e o acesso de multiloja. Agora vamos fazer aqui o teste. Usuário 1546 e a senha. Veja que ele não deu acesso. Por quê? Ele não é administrador. Então eu preciso dizer qual loja. Então ele acessou aqui, ó. Veja que onde eu não dei acesso está bloqueado. Só vai ter acesso onde foi permitido, que é o batimento de PDV, o efetuar pagamento, que é o pagamento em carteira. Aqui no RH que a gente deu também acesso aos lançamentos financeiros. Então o usuário fica bloqueado para acessar as demais regras do sistema. Como eu falei que ele é multiloja, ele também vai poder acessar a outra loja, só que com os mesmos acessos que ela tem na loja na qual ele foi cadastrado. Bom, é isso, pessoal. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e fique sempre por dentro das novidades da Lume Software. Sempre que precisar, abra um chamado solicitando apoio da nossa consultoria ou acesse a nossa base de conhecimento no Confluence. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo Lume How To.